E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. É o Becker aqui. Cara, hoje tá um calor infernal, hein? Pra quem é de São Paulo aqui, meus amigos, hoje o bicho pegou, hein? Caramba, hoje foi calor, cara. Hoje eu queria falar um pouco sobre o Xbox 360 e sobre um item que eu adquiri recentemente. Primeiramente, agradecer ao Rodrigo, né, pela oportunidade. Fazem muitos anos que eu tô à procura desse Xbox. Meus amigos de longa data aí sabem da trajetória. Igor, Jean, a Juliana, que eu já comentei muitas vezes também. Enfim, queria falar um pouco sobre a minha trajetória com o Xbox 360 e o começo, né? O começo, onde tudo começou, como foi, né? Bom, vamos lá. Lá em meados de 2007, 2006, 2007, a internet estava fomentando o Flame War. Tinha muitas páginas de Orkut que faziam Flame War. E além das páginas de Orkut, também tinham sites que faziam. Nessa época aí, tinha eu e um amigo meu, né, o Rafael Barros, a gente acompanhava um site chamado Consoles e Jogos Brasil. E lá a gente se vislumbrava, né, com aqueles vídeos, né? Era tudo muito novo. E ele fazia vídeo comentados, era o Léo, né, o engenheiro. E a gente ficava impressionado, né, com os gráficos, né? A gente já nós estávamos jogando ainda PlayStation 2 e GameCube e tinha na época o Xbox clássico também, etc. Mas a gente estava ainda vislumbrando uma nova geração de console. E nessa época aí, né, a gente estava na dúvida do que pegar, o que nós iríamos comprar, o Xbox, que era novidade na época, tinha o PlayStation, só que estava muito caro o PlayStation. E o Nintendo Wii ainda, que não tinha muita perspectiva, mas nós, eu e o Eduardo, a gente falava muito da Nintendo, mas nós estávamos no GameCube ainda, então a gente estava verificando ainda, né, a possibilidade de pegar um Nintendo Wii por causa do Metroid, né, que tinha o Metroid Prime 3 Corruption, que lançou, acho que foi 2010, mas já estava nós já estávamos pensando, porque o Metroid Prime 2 já havia uma brecha para uma continuidade e para terminar, né? Mas isso é uma outro contexto. Falando especificamente do Xbox 360, então aí era mais fácil de ter o Xbox 360 naquele tempo, porque por incrível que pareça, ele tinha o desbloqueio, né, aquela coisa. Mas eu sempre fui um cara que preferi um negócio mais original possível. E aí tinha lá na minha cidade, né, em Capão da Canoa, onde eu morei durante muitos anos, o Bar do Pintado, que ele ficava próximo lá da minha casa. E aí foi quando tive contato com um Xbox 360. Foi muito louco, assim, porque logo de cara, o primeiro Xbox 360 que eu tive foi esse carinha aqui, o Halo Edition, né? Halo Plus Edition. A placa dele, né? Uma placa Zephyr, né? Na época, não tinha ainda as placas Falcon, etc. Iam ser lançadas, etc. E foi aqui que eu conheci os jogos que consagraram assim, né, a plataforma. Eu tive contato com Gears of War, foi nesse videogame. Joguei Call of Duty 3 também aqui, na minha primeira Gamer Tag. Aqui também eu joguei Street Fighter, joguei Bioshock, joguei Lost Planet. O Halo 3 eu joguei exaustivamente nesse console. Joguei o Dead Space. Eu e o Rafael Barros, a gente ficava conversando, né, sobre o videogame, né, e o quanto que ele era bonito e também os jogos, né, que estavam sendo lançados para tanto o PlayStation 3 quanto para o Xbox. O Eduardo, esse meu amigo, já conheço ele há muitos anos, ele
até aquele presente momento, ele tinha nos apresentado o PlayStation 3. E ele tinha o Assassin's Creed, né? E eu achei aquele visual fenomenal no PlayStation 3. Era uma coisa surreal, né? E eu, foi meu primeiro, foi o Halo 3 Edition. Só que tinha um problema. Eu joguei muito nele e era... Fazia um calor infernal que nem faz hoje. E naquele tempo lá, eles superaqueciam, né? Esses consoles, eles tinham... Eles esquentavam. E tinha N perguntas, N dúvidas em fóruns, em como refrigerar melhor, etc. Então eu colocava um ventiladorzinho nele para refrigerar, mas não teve jeito. Esse console, o primeiro que eu tive, ele deu um erro de 3RL e ele esquentava muito. E eu, né, não era, eu não tinha muita ciência do que iria se tornar esse videogame, de tão raro que ele ia ficar, e acabei trocando, né, na garantia por um Xbox 360 Falcon, né, que veio depois de um tempo, veio conseguir pegar o Falcon, peguei o Falcon. Mas sempre fiquei ecoando, sabe? E o engraçado é que esse Falcon que eu peguei posteriormente a esse, né, a trocar, que deu 3RLs, 3RL, né, que na época, para quem viveu esse momento sabe, né, que tinha esse problema no Xbox 360, saía nas revistas, etc. E o Falcon que eu peguei, aí era desbloqueado e tudo, e joguei também alguns jogos, mas eu não tinha aquela... Apesar de ser trocado, eu ainda sentia um apego maior pela aquela versão que eu tinha do Halo 3. Pô, ele vinha com o headset, o controle, né, verde. Depois eu vou publicar as fotinhos, né, que eu tenho uma, uma galeria, né, que eu publico a minha coleção e para quem me segue eu vou colocar lá umas fotinhos. E, pô, era uma coisa muito legal. Eu tinha a caixa dele, assim, né, com o Master Chief ali aparecendo, era... Pô, peguei assim na caixa, abri, tirei no plástico. Eu me lembro que na época eu estava trabalhando lá em Shangri-La e me lembro que eu queria, tava muito empolgado com o BioShock 1, né? E minha folga, meus intervalos era, era muito tensos, né? De 3 horas. E eu me lembro que teve uma vez que eu queria muito jogar o BioShock 1, descansei lá numa casinha de criança lá, sabe, que brinco, que eu fazia 3 horas de intervalo até eu voltar para Capão na Canoa, né, que é a cidade onde eu moro. Era um percurso muito grande, então não iria compensar, ao menos jogar um pouquinho. Mas eu ficava sonhando em voltar para casa, assim, para poder aproveitar e jogar o BioShock, sabe? Era um momento muito mágico, tinha muitos jogos, era muito novidade. E esse console ele vinha com alguns vídeos do Halo, sabe? Eu ficava repetindo e olhando exaustivamente os clipes que tinham aqui do Halo, sabe? Aquele da bomba que explode, assim, pô, muito legal. E tinha, eu vivi, né? Eu peguei a época da dashboard das lâminas, né? Que passavam, assim, eu ficava ali vendo as lâminas passando. É muito nostálgico para mim esse console. E voltando ao Xbox Falcon, que eu tive o branco, infelizmente esse Xbox posterior a esse também deu problema, deu um erro chamado E74. E aí eu fiquei desgostoso, né, com o Xbox naquele momento. Já, pô, já ficava, pô, já queria, não, bateu um arrependimento, sabe, que ecoou durante muitos anos naquele tempo. E aí eu acabei desistindo do Xbox e depois eu acabei pegando um PlayStation 3, um Fat, aquela, com aquele visual maravilhoso dele, né, que é um black piano. Aí eu pude aproveitar, né, os Uncharted e os jogos exclusivos. O Rafael, inclusive, ele estava com o PlayStation 3, ele jogava exaustivamente o Metal Gear 4. Nós teorizávamos bastante e era muito maneiro. E eu ficava olhando também, jogando ali, e eu jogava muito Gears, né, na época, o Gears of War. E o Eduardo era o cara que falava, é o Gears, e ficava, né, tirando uma onda comigo porque eu jogava muito Gears na época e falava muito desse game.
né? Tinha também o Fallout 3, aí nós discutimos de qual que era o jogo do ano, e tinha o Fallout 3 na época que eu tinha jogado no Xbox, né? E paralelamente o Eduardo e o Rafael estavam jogando o Little Big Planet. Era um momento muito legal, muito mágico. E voltando ao meu primeiro PlayStation 3, aonde eu joguei também bastante nele, ele infelizmente deu um erro do HD que corrompeu meus arquivos e também superaquecia, a aventura fazia um barulho infernal. E também aconteceu esse problema do HD e também fiquei desgostoso, aí eu troquei por um Slim, aí o Slim depois deu iLOD, né? Foi meu primeiro Slim, aí eu também fiquei desgostoso, fiquei um tempo sem pegar videogame, aí eu fui pro PC. Mas aí eu voltei a pegar um Play 3 depois, né? Tá, inclusive eu tô com o PlayStation 3 aqui, jogo bastante nele, eu gosto dele inclusive. Recentemente eu peguei o Metal Gear The Legacy Collection para completar minha coleção de Metal Gear, que é uma franquia que eu gosto bastante. Mas eu queria falar sobre esse console. Apesar de eu ter um 360, eu tenho um Super Slim na coleção, a qual eu jogo bastante nele. Eu até prefiro jogar os jogos do Xbox 360 no 360. Eu tenho um Xbox One X e gosto de jogar alguns jogos que são retrocompatíveis, né? E que tem escalonamento visual e melhorias, né? Filtros, etc. Daí eu prefiro jogar numa resolução maior, né? No 4K, aí eu jogo no One X. Que é o caso do Gears mesmo, né? O Gears 2, 3, que receberam melhorias visuais pro Xbox One X. Red Dead Redemption 1 também, além de outros jogos, até do Xbox clássico, como o Panzer Dragon Horta, se não me falha a memória, os Otogi também receberam patch de melhoramento. Teve outros jogos, o Blinks também, né, ele recebeu. Enfim, mas eu queria falar sobre esse carinha aqui. Estou muito feliz. Durante muitos anos eu pesquisei ele. Na época ao qual eu fazia parte, era DM do grupo Xbox Windows Brasil. O Couto também, né, era DM junto comigo e o Fábio. Eu vivia falando desse console. Na época mesmo do Jean, né, que nós também trocávamos ideias sobre conquistas, eu também havia comentado com ele sobre um sonho, né, de poder achar um, porque os preços sempre foram muito altos desse console, tanto no eBay quanto no Brasil, e sempre eu encontrava esse console desbloqueado e com alterações, placas modificadas, né? E eu, como eu gosto da coisa mais original possível, mais fiel, então estava muito dificultoso de encontrar por um preço acessível, né? E hoje, né, foi muito rápido. O Rodrigo havia postado na Marketplace, logo eu contatei ele e a gente fechou o negócio rapidamente. Eu estava bem longe nesse momento, aqui de São Paulo, estava em Itacoaxetuba, e aí fiz uma viagem, foi bem legal, durante o caminho a gente foi conversando, e aí na hora que eu vi ali, fiquei até emocionado, fiquei muito feliz, ele me mostrou como era, mostrou um vídeo, agradeci a ele aí pela oportunidade, e estou muito feliz, eu queria registrar esse momento, porque é um momento para mim muito especial, eu ver esse console, pegar ele, colocar na coleção e pô, é da hora mesmo, sabe? É uma coisa para quem viveu assim, aquele momento e pôde pegar isso aqui no lançamento, o Halo 3 na época, foi uma coisa surreal. Eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre isso, não quero me estender muito aqui, senão vou ficar horas falando, porque eu tenho uma paixão muito grande por essa época do Xbox. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por esse momento, esse console especial, o quanto que eu joguei nele. Passei horas jogando, estou muito feliz aqui, sabe? E é isso. Queria apresentar para vocês aí, olha, para quem conhece, o Halo 3 Edition. Olha, muito legal, né? Tem uns detalhes aqui do Halo. Eu vou fazer depois um vídeo mais bonitinho. O HD, né? Também escrito Halo. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Enfim, é isso. Galera, eu vou ficando por aqui.
Novamente vou agradecer aí a todos que acompanharam até o final, tá bom? Ao Rodrigo, Jean, a Juliana, ao Igor, aos amigos que vivenciaram comigo aquele momento, o Rafael Barros, o Eduardo, né? Cara, é demais, tá bom? Vou ficando por aqui, galera. Se vê na próxima. Falou! Ai, toma água, pô, porque hoje o negócio tá quente. Tá quente, já passei mal, tá complicado. Abração.